ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Dos caminhos a seguir, dois senhores pra lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória,
agora em pé cantaremos o hino de número 18. Santo, Santo, Santo. Boa noite a todos. Convido a igreja, na medida do possível, a ficar de joelhos para uma prece. Santo Deus e eterno e grandioso Pai, que habita nas alturas dos céus, lhe agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui na tua santa casa para lhe adorar. Lhe agradecemos, ó Pai, pela proteção durante esse dia, lhe agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde e por termos a certeza, Pai, do seu amor para conosco. Pai querido, queremos lhe entregar esse culto em tuas mãos, que nós possamos te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Pai querido, que o teu santo e bom espírito venha recair sobre cada família aqui representada, sobre cada internauta que nos assiste, que tua paz, o teu amor e a tua graça os alcance a todos nessa noite. Pai querido, nos dá a tua bênção, aceita, ó Deus, a nossa adoração e queremos te pedir, Pai, também uma bênção, uma porção dobrada sobre o Wilson que irá partilhar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito o prepare e prepare a cada um de nós para recebermos a tua mensagem e que ao sairmos daqui termos a certeza de que tivemos um encontro real contigo. Pai querido, nos dá essa bênção, aceita, ó Pai, a nossa adoração, que te pedimos e lhe agradecemos por Jesus. Amém, meu Pai. Uma boa noite a todos, boa noite a você, internauta, que nos assiste nessa noite de domingo. É um prazer estarmos aqui na casa de Deus para estudarmos um pouco mais da sua palavra.
Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quantos de vocês aqui já tiraram um passaporte e foram para uma embaixada pedir o visto para ir para um determinado país? Eu sei de uma pessoa aqui que viaja sempre, né? Praticamente mora lá nos Estados Unidos, está lá embaixo, lá na porta, né? Vem aqui de vez em quando, fica um pouco e vai para lá. A primeira vez que eu tirei o meu visto para ir aos Estados Unidos foi uma apreensão total. Eu não sabia se o visto sairia ou não. Isso foi há muito tempo e naquela época era muito complicado a gente conseguir um visto. E eu confesso que teve momentos que eu achava que eu não conseguiria. E estava muito complicado mesmo. Se não fosse a empresa que eu trabalhava, eu estava indo a serviço. Se não fosse a empresa interceder, eu quase não conseguiria ter ido para os Estados Unidos e eu tinha que fazer um curso lá, nesta empresa, e eu estaria perdendo esse curso, perdendo uma promoção, perdendo um aumento, perdendo muita coisa. Imagine a apreensão que era em conseguir esse visto. Mas finalmente eu consegui. E eu tenho certeza que todos vocês que um dia foram para qualquer país onde é necessário um visto, cada vez que a gente vai pedir um visto para entrar em algum determinado país, nós ficamos muito apreensivos, ficamos preocupados. Muitas pessoas perdem até a viagem, perdem o dinheiro que investiu, porque não conseguem o visto. Existe uma viagem para a qual nós estamos todos nos preparando. Pelo menos todos que estamos aqui, né? Ou alguns internautas aí também devem estar se preparando. É uma grande viagem que nós vamos fazer para o céu. Morar com Jesus durante 1000 anos. Uma viagem espetacular. E será que nosso passaporte tem o visto para essa viagem? Será que nós temos a certeza de que não perderemos a viagem, de que estaremos lá com Jesus? A Bíblia fala desse visto que nós temos que ter para poder ir encontrar com Jesus nos céus. Mais importante do que uma viagem para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, Austrália, qualquer país desse planeta, é essa viagem para o céu. Porque se você perder essa viagem, você não vai perder simplesmente um passeio, ou um curso que você vai fazer lá fora, um intercâmbio. Você simplesmente vai perder a vida eterna. Então não é tão simples assim, né? É muito complicado. A apreensão que nós deveríamos estar deveria ser muito maior do que a apreensão quando nós estamos nos preparando para conseguir um visto para qualquer país desse planeta. No entanto, nós estamos tão preocupados assim? Será que nós pedimos a alguém para interceder por nós, para conseguir esse visto para as mansões celestiais? O tema do nosso sermão hoje, que eu estive pensando durante as últimas 48 horas, porque estava me preparando, né? E eu tinha vários temas lá prontinhos para trazer para vocês.
Mas quando eu me deparei com esse tema, eu já preguei esse tema algumas vezes, mas aqui nessa igreja acho que eu nunca preguei. Não tá, se não está anotado, eu nunca preguei. E ele me impactou muito. Eu fiquei parado nele, eu voltei para ele, eu tinha outra coisa para falar, eu gostaria de falar outra coisa, mas eu não consegui. Acabei ficando com ele mesmo. Quando Deus quer usar um de nós para dar uma mensagem para o seu povo, não adianta você ficar lutando contra ele. E eu tenho o costume de não lutar muito, não. Se insiste muito, é esse mesmo, então... Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse tema, mas eu fiquei pensando justamente nisso. Nós conhecemos, mas estamos preocupados? Nós sabemos, mas estamos nos preparando? Você está preparando o teu passaporte? Está indo atrás do seu visto? Do selo que Deus vai colocar em você, no seu passaporte, para a vida eterna? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. E lá no verso 3, vamos ler do verso 2 em diante. No verso 2 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol. Apocalipse 7, verso 2. Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Este é o selo. Um selo que Deus vai colocar na sua fronte, na sua testa. Vai ficar carimbado, como num passaporte, para você poder ter entrada no céu. O interessante é que a Bíblia também fala de um outro selo. E o que é mais comentado aí fora é esse outro selo, e não o selo de Deus. O mais importante é o selo de Deus, mas o que mais se comenta é o selo da besta. Não é interessante? Quem aqui gostaria de ter o selo da besta? Acho que ninguém, né? Ainda bem que ninguém levantou a mão, também não vou deixar espaço para vocês aí, porque pode levantar a mão sem, por engano, falar: opa, eu não. É óbvio que não. Mas o interessante é que se você não tiver o selo de Deus, automaticamente você tem o selo da besta. Não é? E em Apocalipse também, ele trata deste selo, esse selo da besta, de uma forma tão impactante, tão impressionante. Ele usa palavras tão fortes que assustam as pessoas. E é para assustar mesmo, porque não é brincadeira. Vamos ver como a Bíblia fala sobre esse selo, quais são as palavras de Deus sobre esse selo da besta. Avance um pouquinho aí no capítulo 14, dos versos 9 a 11. Apocalipse 14, verso 9 a 11, fala a terceira mensagem, a terceira voz. Né? E diz assim no verso 9: seguiu-se a estes outro anjo. Olha que interessante, lá nós tínhamos visto anjos, né, que iriam selar. E aqui tem outros anjos, né, o terceiro anjo dizendo: eis em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É muito forte isso, porque ele fala que essas pessoas que receberão este selo, o selo da besta, vão ser atormentados com fogo
e enxofre. Vai beber do cálice da ira sem mistura, a ira de Deus. Nós sempre ouvimos falar do amor de Deus, né? O amor de Deus é fantástico, é grande demais. Mas e como será essa ira de Deus? Será que Deus fica irado? A Bíblia diz que sim, mas não é uma ira como a nossa, né? É bem diferente. Só que a ira de Deus é a sua justiça. Quando ele se levanta e ele não tem como mais trabalhar com o amor, agora ele tem que aplicar a justiça. E essa justiça é tão dura para nós que ela simplesmente nos fulmina. A justiça de Deus, quando é aplicada, não tem outra coisa que sobra para a gente, pecador, senão a morte. Essa é a justiça. A eliminação do pecado e de todo aquele que estiver agarrado ao pecado. Não que Deus goste disso, muito pelo contrário. Ele quer que todos se salvem. Mas, como você, sei lá, não digo você, mas como a pessoa está tão agarrada, tão abraçada ao pecado, não consegue viver sem esse pecado, e esse pecado não pode mais existir, então vai ser eliminado o pecado. E quem estiver junto a ele, vai junto também. Mas nós temos, por outro lado, um selo que Deus coloca na nossa testa, né? E esse é o mais importante. Segundo a revelação de Deus, né, os que recebem a marca da besta se perderão. E o pior de tudo é que a grande maioria do nosso planeta, a grande maioria das pessoas vão receber esse selo, mesmo sendo avisados, mesmo mostrando para eles que, olha, é perigoso. Mas as pessoas gostam de viver perigosamente. É uma frase que eu ouvia desde criança. As pessoas gostam de viver perigosamente, enfrentando o perigo, indo até o limite, às vezes extrapolando o limite, e por extrapolar o limite, muitas vidas estão sendo perdidas em acidentes, em vícios, em assassinatos, promiscuidade. Muitas vidas se perdem porque ultrapassam os limites de Deus. Mas tem muita gente que fica ali no limiar, não ultrapassa o limite, mas também não vai para o lado de Deus. Quer ficar sempre vivendo perigosamente, sem se arriscar demais, mas gosta de viver perigosamente. E esse gosto de viver perigosamente não o matará num acidente ou numa doença fatal, uma doença, uma DST, mas vai matá-lo para a eternidade. Ele pode viver os seus dias aqui na terra, mas não terá carimbado o seu passaporte para ir aos céus. Outra coisa também que a humanidade, o Apocalipse mostra, que a humanidade ela está rapidamente se separando em dois grupos. O grupo que quer receber o selo de Deus e o outro grupo que quer receber o selo da besta. E nós, que conhecemos a verdade, que sabemos que o melhor é receber o selo de Deus, o que é que nós fazemos? Como é que nós estamos agindo para buscar esse selo, esse carimbo no passaporte para os céus? Como é que nós estamos agindo? Será que nós fazemos o que Deus pede? Deus pede que nós diariamente oremos a Ele
pedindo esse selo, pedindo essa salvação. Porque por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Como eu falei para vocês, naquela época, isso foi em 1992, por mim mesmo, eu não conseguiria o visto no passaporte para os Estados Unidos. Como a empresa que eu trabalhava era uma empresa americana, e eles precisavam que eu fosse para lá, eles intercederam por mim e conseguiram o visto. Da mesma forma, se você colocar os seus atos, todos os atos bons que você tem na vida, e falar assim, olha, pelos meus atos eu acho que mereço esse visto, está perdido. Porque não vai ser pelos seus atos bons, os atos melhores que você tiver, as obras fantásticas, pela sua benevolência, pelo amor que você tem, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é manchado pelo pecado. Manchado pelo orgulho, manchado pela ira, manchado pelo ciúme, manchado por muitas coisas que ainda residem em nós. Então nós precisamos de um intercessor. E esse intercessor é o nosso Senhor, o Espírito Santo. Né? João 14, 26, ele fala alguma coisa. Voltem um pouco a Bíblia aí, estávamos em Apocalipse. Vamos até o Evangelho de João. João 14, verso 26. Diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Se você avançar um pouquinho, no capítulo 16, verso 13, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Volte um pouquinho no capítulo 8. E olhe só o que diz mais a respeito do Espírito Santo. Capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante. Liberdade, passaporte carimbado, Deus garante isso para você. Basta você diariamente pedir a unção do Espírito Santo, pedir a guia do Espírito Santo, pedir para que esse intercessor lhe conceda o visto no seu passaporte para a vida eterna. É isso que a Bíblia, que o nosso Deus vem pedindo para nós. Agora, eu não sei quantos, é óbvio que muitos daqui já estudaram a Bíblia e conhecem muito bem sobre o que eu estou falando. Selo de Deus e selo de Satanás. Selo do inimigo, selo da besta. Mas o que significa isso? Que selo é esse? Para aqueles que ainda não sabem, acompanhem comigo. Agora nós vamos passar rapidamente pela Bíblia e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o selo. Eu não poderia chegar aqui e simplesmente dizer só isto. Para quem já conhece, para os adventistas que já estudaram, era só uma lembrança que, olha, você está pedindo para o teu intercessor conseguir o visto para você todos os dias? É só uma lembrança, uma recordação. Mas agora eu preciso falar também para aqueles que ainda não conhecem. Eu não sei quantos internautas estão nos assistindo e não conhecem sobre o selo da besta e o selo de Deus. O selo da besta, ele é marcante. Tá?
Tem algumas informações sobre o anticristo, o selo dele, né? Informações sobre como ele age. Ora, o anticristo, ele é contrário a Jesus Cristo. Ele se opõe a tudo o que Jesus Cristo quer fazer. Jesus Cristo veio para salvar você, salvar a mim, salvar todos que o aceitarem. O anticristo, ele quer que todos se percam. Ele quer que todos tenham o seu sinal e não consigam o sinal de Cristo, o sinal de Deus, o passaporte carimbado para o céu. Ele não quer ninguém lá no céu. Ele quer todo mundo aqui morto para sempre. É esse o desejo dele. Infelizmente. Mas felizmente Deus não quer isso para nós. É lógico supor, então, que a marca, ou o selo, ou o sinal do anticristo seja algo contrário, oposto à marca de Deus, ao selo de Deus, ao passaporte de Deus, ao visto de Deus para os céus. E um estudo comparativo das diversas profecias bíblicas relativas ao anticristo reforça esta realidade. Vamos até o livro de Daniel, lá no capítulo 7. Lá você vai encontrar informações interessantes falando sobre esse anticristo. O que ele faz? Como ele age? Daniel capítulo 7, ele está falando aí de símbolos que para nós às vezes é complicado, mas para quem estuda a Bíblia, e se você não conhece ainda o livro de Daniel, as profecias de Daniel, peça um estudo das profecias de Daniel para um pastor da Igreja Adventista, para qualquer membro da Igreja Adventista que tenha esse conhecimento, ou para a Rede Novo Tempo. Na Mira da Verdade, tem lá soluções, respostas para tudo. A Bíblia responde tudo para você, se você quiser. E agora vamos só pincelar, eu não teria tempo aqui para fazer todo o estudo sobre esse assunto, mas aqui está falando sobre um chifre pequeno. Fala de 10 chifres e depois fala de um chifre pequeno que faz grandes coisas. Apesar do seu tamanho, ele faz grandes coisas, né? Daniel capítulo 7, verso 25. Né? Diz que esse chifre, ele proferirá, veja que está falando aqui de um poder. Tá? O chifre, nesse caso, em profecia, é um poder político, ou um poder religioso. Esse poder, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Profecia se entende na Bíblia. Aqui são símbolos proféticos, todos eles têm a sua interpretação na Bíblia. Não é de particular interpretação. Né? O chifre pequeno aqui simboliza o anticristo. Então ele persegue durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O Apocalipse declara que este período é igual a 42 meses, ou 1.260 dias proféticos. Vamos avançar novamente, voltar para Apocalipse capítulo 12. Hoje a gente vai manusear bastante a Bíblia, que tem várias passagens aqui. Como se trata de profecia, não dá para ficar falando simplesmente sem indicar na Bíblia. É óbvio também que não dá para explanar tudo. Dúvidas que ficarem, não permaneça com elas. Tire-as de alguma forma. Procure a resposta. Não fique com a sua dúvida. Então, olha, Apocalipse capítulo 12, verso 6, nos diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante
1.260 dias. No capítulo 11, versos 2 e 3 de Apocalipse, também fala sobre isso, olha. Capítulo 11, verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses. No verso 3 ele diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui são cálculos proféticos, simples. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Ou tempos, em algum lugar. Né? E metade de 1 tempo, metade de 1 ano. Se somar isso, tomando-se como base 1 ano hebreu do calendário hebraico, que tinha 360 dias, você vai chegar a 1.260 dias. Se você pegar 42 meses, multiplicar por 30 dias, que é o número de dias do mês do calendário hebraico, você vai ter também 1.260 dias. Sabendo que nas Escrituras, um dia em profecia é igual a 1 ano, 1.260 anos. E, historicamente, se você procurar quem dominou durante 1.260 anos e perseguiu os santos, perseguiu o povo que queria estudar a Bíblia, que tinha a Bíblia como sua regra de fé, você vai encontrar esse poder, esse chifre pequeno. É só estudar história. Ou então, se não encontrar isso daí, é só procurar qualquer informação com qualquer um da nossa igreja que esteja habilitado para lhe dar essa informação, e ele vai passar para você. Não porque é a informação dele, mas é porque é a informação da história. E você poderá comparar nos livros de história e você vai verificar que isto é uma verdade. Daniel fala desse mesmo poder perseguidor que Apocalipse 13 fala. Né? Apocalipse 13 fala da besta que surgiu do mar e faz essa perseguição. Né? E ele nos ajuda a compreender em que consiste essa marca da besta. Ora, qual que é a marca de Deus? Se a gente souber a marca de Deus, automaticamente a gente sabe qual que é a marca da besta. Apocalipse 7, versos 2 e 3. Qual que é a marca de Deus? Nós já lemos isso, foi o primeiro verso que nós lemos. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus Altíssimo. Vamos para o capítulo 9, verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Olha só. Então, esses anjos vão causar dano àqueles que não têm o selo de Deus. Muito bem. Que selo é esse, gente? Aonde nós vamos encontrar esse selo? Volte até Isaías, capítulo 8, para a gente entender esse selo. Isaías, capítulo 8. Verso 16. Isaías, capítulo 8, verso 16, nos diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei, a palavra de Deus, é o selo.
e diz que esse selo vai estar na testa. Será que a gente vai ficar carregando a Bíblia na testa assim? Vai estampar, tem espaço suficiente na testa para você estampar toda a palavra de Deus? A testa é o símbolo do quê? Quando você esquece alguma coisa, automaticamente o que você faz? Quando você fala, caramba, esqueci. A mão vai direto para onde? Para a tua testa. A testa é a primeira coisa que você se lembra de colocar a mão quando você esquece alguma coisa. Quando você tem algum problema de esquecimento da tua cabeça, do teu cérebro, você bate a mão na testa. Porque a testa representa o teu conhecimento, representa a tua decisão, representa a tua razão. É aí que está o selo de Deus. Na tua razão, no teu conhecimento, na tua decisão. Não é um carimbo que todos vão ver aqui estampado na testa, mas é algo que está na sua decisão, no seu poder de decidir se vai ou não vai para o céu. Mas este selo fala da lei, e a lei é a palavra de Deus. Mas especificamente, porque muita gente nesse planeta aceita a palavra de Deus, decide viver por ela. Mas será que decide viver por ela toda? Vamos ver. Ezequiel capítulo 20. Livro de Ezequiel, só avançar um pouquinho aí. Capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Encontraram aí? Aqui Ezequiel ele diz claramente qual que é o selo de Deus. Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E também no verso 20, ele repete isso. Verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Interessante, não? Justamente o selo específico de Deus para que você decida, através da sua razão, obedecer ou não, é um dia. Um dia da semana. E esse dia é o sábado. E não outro qualquer. Mas interessante que muitos podem dizer assim, mas Jesus veio e ele mudou a lei. Né? Ele alterou a lei. Ele agora colocou que basta você amar. Amar a Deus e amar aos outros. É isso. A lei de Deus se resumiu nisso daí. Não tem mais essas coisas de dia da semana, sábado, esse monte de coisa. Isso aí é tudo coisa do passado. É só coisa lá para o povo judeu ou para qualquer um outro. Não quer dizer nada ao sábado. Esses tempos atrás eu estive conversando com um irmão de outra denominação e era exatamente o tema que nós estávamos falando, porque ele queria me convencer que Jesus tinha abolido o sábado. E ele dizia, né, eu falei, tá bom, para você então Jesus aboliu o sábado? Tá bom. Mas você crê que tem que guardar um dia da semana? Sim. E qual o dia que você guarda? Segunda-feira. Mas por que você? Bom, eu escolhi. Escolhi a segunda. Eu tenho a liberdade de escolher qualquer dia. Então eu escolhi a segunda. Falei, mas você agora tem o direito, então, a prerrogativa de mudar a lei de Deus? Falei, não, Jesus mudou. Eu tentava mostrar para ele o seguinte, por favor, meu amigo, pega a tua Bíblia, abra em Mateus capítulo 5, eu convido vocês também, abram em capítulo 5 de Mateus, e você vai ver o que o próprio Jesus falou, ele foi tão claro aí, capítulo 5, verso 17 e verso 18.
Diz assim, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Falou, não, mas isso daí não tem nada a ver, porque Jesus falou. Ele falou, eu falei, mas ele falou, e ele disse que é novo. Olha aí, está vendo, é novo. Eu falei, isso não é novo. Eu falei, não é novo coisa nenhuma. Aí ele se indignou e falou, não, você está errado, eu não quero mais ouvir nada. E ele não me deixou mostrar que o que Jesus havia falado não era novo. Porque se você for até Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, porque lá ele diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem. Isso é novo? Não é novo. Se você for para Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, você vai encontrar essa mesma informação. Deuteronômio 6, verso 5. Não estava aqui nisso, eu só... né? Rapidamente aí, olha. Encontraram? Deuteronômio 6, verso 5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É novo. Já estava lá. Fazia parte de toda a lei que os hebreus conheciam. É por isso que quando ele falou isso lá para um doutor da lei, ele não ficou chateado, ele não falou que era blasfêmia, porque Jesus falou que estava escrito na lei. Ah, e é o próximo como a ti mesmo? Não, tudo bem, vai para Números 18, 19, se não me engano. Números ou é Levítico? Vamos até Números, depois eu vejo se é. É que não estava no script aqui isso daí, eu mudei agora. Números 18, verso 19. Se não for Números, é Levítico. É Levítico. Ou é 19, 18, perdão. Não, deve ser Levítico mesmo. Se eu não achar aqui, eu tenho isso anotado na minha Bíblia em algum cantinho, tá? E eu pego para vocês. É dois tempinhos só. 18, 19 ou 19, 18. Ah, é isso mesmo. Levítico 19, 18. Ele começa assim, olha, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, nenhuma das duas frases que Jesus proferiu ali era coisa nova. Não era um mandamento novo. Já estava escrito no livro, no Pentateuco, o que o hebreu chamava de o livro da lei. Né? Muito bem. Então, olha, vimos claramente que a marca de Deus é a lei. Toda lei você deve respeitar. E especificamente uma lei que faz referência a um tempo, o sábado. E a marca da besta? Qual deve ser a marca da besta? Vamos ver então em Daniel capítulo 7, 25 de novo. Como começa essa instrução sobre a marca da besta? Vamos ver se... 666? Alguém aí disse 666, a marca da besta, né? Esse é um outro estudo, tá? Não é o 666 que é a marca da besta, assim, diretamente, tá? Não vai ser estampado um 666, tá? Mas vamos ver lá, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, a marca dele é uma marca que muda os tempos e muda a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos. É aquele verso lá que nós vimos, né? Então, a observância do domingo, olha, a observância do sábado é a marca de Deus. A observância de qualquer outro dia que não seja o sábado é a marca da besta. Especificamente a marca que vai ser colocada para que todos obedeçam é o domingo.
porque é a ponta pequena, o chifre pequeno, quem vai fazer com que isto seja implantado. E essa ponta pequena, esse chifre pequeno que profere palavras contra o Altíssimo, que perseguiu os santos do Altíssimo durante 1260 anos, foi um poder político, religioso, que tem na sua lei, que ele mudou da lei de Deus, que ele diz que é os 10 mandamentos dele, da lei de Deus, nessa lei está mudado do sábado para o domingo. E é esse mesmo poder que vai implantar novamente a observância do domingo. Eu vou avançar um pouco por causa do horário aqui. Vamos ver Apocalipse 13, versos 15 e 17, para a gente ir mais rápido para o final. Senão o estudo vai se alongar um pouco. Eu acabei saindo dele falando do que Jesus falou, né? E acabei sacrificando alguns textos aqui que explicavam, mas eles só reforçam essa questão da marca da besta. Apocalipse 13, capítulo 15, 16 e 17. 13, versos 15, 16 e 17. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Por isso que disseram aí, o número 666. Né? Mas isso não vai ser estampado na testa nem na mão, não. Tá? Tudo tem a ver com decisão. Ou você decide obedecer a Deus, ou você decide obedecer ao inimigo. Então, a marca na testa também é o quê? Na sua decisão, no seu poder de decidir, na sua razão. E na mão direita? O que é a mão direita, gente? O que significa a mão direita? Você vai lá na Praça dos Trabalhadores, o que é que tem lá? Uma mão. A mão significa trabalho. O que vai impactar você decidir se obedece a Deus ou não é o seu trabalho, porque é através do seu trabalho que você ganha o sustento para os seus filhos. E não tem coisa mais preciosa nessa terra do que os seus filhos. E você não vai querer deixar os seus filhos passando fome. Então o trabalho vai ser crucial para você. E você vai decidir se trabalha ou não no sábado, se tem emprego ou não, porque vai chegar uma hora que todas as empresas exigirão que você trabalhe no sábado. E quem quiser obedecer a Deus não vai ter emprego. E aí? Como sustentar teu filho? Como sustentar a tua esposa, teu lar? Como vai ser? E se teu filho estiver doente, precisando comprar remédio, você vai deixar de trabalhar só por causa de uma lei que fala de um sábado? Olha a razão falando aí. Mas tem uma coisa que você tem que ter na tua mente. Decisão. Decisão ao lado de Deus. Porque é isso que o inimigo quer colocar na tua cabeça. Indecisão. Se você for indeciso, você acaba fazendo a vontade dele. Mas se você estiver firme na decisão, você não abandona, não deixa de obedecer. Tá? Será que a Bíblia fala sobre que a mão representa trabalho? Fala sim. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Você pode confirmar lá. Queridos, eu queria terminar com uma informação. Há muitos anos atrás, na Guerra Civil Americana, uma moça, na Batalha de Gettysburg, ela não poderia ir à batalha,
Mas ela estava tão indignada com o que estavam fazendo com a família dela, com a vida dela, e ela sabia a quem ela gostaria de servir. Ela servia o exército do norte dos Estados Unidos, os Yankees, né? E ela pegou um pedaço de pau e saiu correndo à frente do exército, gritando, enfrentando balas. E foi que nem uma louca para cima do exército inimigo. Os soldados rapidamente correram, pegaram ela, arrastaram ela para o lado. E o general do exército foi falar com ela: mas o que você tem na cabeça? Por acaso você acha que com esse pedaço de pau você ia conseguir enfrentar os fuzis do inimigo? Você acha que você ia conseguir vencer alguém com esse pedaço de pau? O que você acha que você ia fazer? Ela disse: olha, eu não acho nada. Eu só queria mostrar para eles de que lado eu estou. E você? Mostra para o povo aí de que lado você está. Recentemente eu vi uma frase que eu tenho pensado muito nela, que diz assim: não basta ser, tem que parecer. Pensem nisso. Mas para que vocês não saiam tristes daqui, vamos ler 1 João, João, capítulo 14, versos 1 a 3. Só para a gente ir feliz para casa, para saber. João 14, versos 1, 2 e 3. Só para saber exatamente para que eu quero um passaporte para ir para o céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É para isso que nós precisamos de um passaporte carimbado, porque ele vem buscar a gente. Jesus prometeu que virá, quer você queira, quer você não queira, quer você esteja preparado ou não esteja preparado, quer você tenha buscado intercessão do Espírito Santo para obter o passaporte, o carimbo no teu passaporte para o céu, ou não, ele vem. E o dia está próximo. Será que no dia você vai dizer assim: mas eu fui, eu fiz, eu frequentei a igreja? Jesus fala: olha, você pode ser que frequentou, mas você não parecia um cristão. Você não parecia que queria estar aqui, não. Na frente dos outros, você até pode ser que enganava eles, mas no seu interior, você realmente não queria estar aqui. E agora você vai ter o que você, no seu interior, decidiu obter. O passaporte está carimbado para outro lugar. E não é para ficar comigo. Que você e eu possamos estar preparados todos os dias, porque a cada dia nós precisamos da intercessão do Espírito de Deus para que o nosso passaporte, o nosso selo para o reino dos céus esteja pronto, esteja carimbado, esteja preparado. No dia da tribulação, quando você tiver que decidir de que lado vai ficar, você não terá dúvidas, não vai ficar preocupado em comprar o remédio para o seu filho, porque Deus é a cura para todos nós. Que Deus o abençoe e que nós possamos estar sempre juntos. Vamos cantar o hino de número 127, Quando Deus Fizer Chamada.
Ao final, vamos fazer uma oração e vamos para os nossos lares, pensando quando Deus fará a chamada. Estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, e feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar, que louvor. Que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória. Que feliz reunião teremos lá no lar. Soarem pela covada sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te somos muito gratos, ó Pai, porque apesar de nossos pecados, nossos erros, apesar de muitas vezes agirmos contra tudo aquilo que é correto, contra tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, apesar de tudo isso, o Senhor nos ama infinitamente e nos alerta dia a dia para que nós busquemos o Teu Santo Espírito, busquemos o Consolador, busquemos paz, busquemos de Ti, ó Pai, a Tua graça, o Teu perdão, para que nós possamos nos apossar dele e assim, ó Pai, termos o nosso passaporte carimbado para irmos para o céu com o nosso Senhor Jesus quando Ele voltar. Senhor, limpa o nosso coração de todo mal, transforma-o num coração de carne, um coração bom. Dá-nos, ó Pai, um espírito revigorado para desejarmos o nosso mais íntimo, do nosso interior, de todo o nosso coração, nós realmente desejarmos estar a Teu lado, fazer a Tua vontade e não querer mais, ó Pai, pecar contra Ti. Senhor, que nesta semana, que já começou, que nós possamos não somente dizer que somos Teus filhos, que somos cristãos, mas que nós possamos parecer, não porque o exterior está revestido com uma capa de cristão, mas porque o nosso interior, a nossa mente foi renovada e o nosso desejo é fazer a Tua vontade. O nosso desejo é amá-lo
com todas as nossas forças e amar ao nosso próximo como nós nos amamos, Pai. Senhor, leva-nos para os nossos lares, protegidos pelos teus santos anjos. Cura, ó Pai, as nossas feridas. Dá-nos uma boa semana e que nós possamos, ó Pai, em todos os momentos, nos agarrar a Ti e nunca nos distanciarmos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém.